Muito bom ver a igreja assim cheia. No início do culto a gente olha, assim, tem pouquinho de gente, mas depois tem que aqui quem está aqui atrás, não sei se você sabe, ali na bateria não vê nada, está tudo escuro assim. Muito bom ver que vocês estão aqui. Vocês estão felizes? Amém? Nossa, eu estou muito feliz. Passei uma temporada no Rio de Janeiro com meus pais, com a minha mãe, comendo bolo de fubá. Aleluia, glória a Deus. Vai cair isso aqui não, né? Se Deus quiser não vai cair não. Vou tirar o celular para mim depois. E é uma alegria muito grande voltar, depois desse período que eu passei lá na casa dos meus pais. Tive um tempo precioso com meu irmão, pastor André. Meu irmão, peço a oração dos irmãos que ele é pastor da Igreja Atitude da Barra da Tijuca. Ele hoje é pastor executivo da igreja. E ele foi enviado para a igreja em Portugal. Uma igreja que já acontece em células, lá eles chamam de células, né, que eles chamam de TGM. Uma família foi para Portugal morar lá e abriu um pequeno grupo lá, e o pequeno grupo cresceu, e o meu irmão, pastor André, começou a discipular as pessoas de lá. Já tem 2 anos que ele está fazendo isso online, está tendo cultos online. Inclusive, quando eu estive no Rio, eu tive a oportunidade de gravar um culto lá com ele, fiz o louvor para ele lá, para ajudar ele. E ele está indo para lá, só que depende do visto, depende do consulado português, depende de muita coisa. A viagem dele já está marcada dia 23 de junho agora. Então, peço aos irmãos que orem para que as mãos que têm que carimbar esse visto em nome de Jesus, faça isso, né? Foi muito bom ver meus sobrinhos, foi muito bom ver eles. Meu sobrinho está muito grande. Minha sobrinha de 10 anos. Eu saí de lá, ela tinha 10 anos. Eu cheguei lá, era uma menina de 13. Quem tem 13 anos aí sabe, quem tem filho sabe que de 10 para 13 anos é uma mudança absurda na cabeça, na mente, no corpo da menina. Eu não reconheci minha sobrinha, ela estava dessa altura, ela saiu de lá, era isso aqui, ela está dessa altura, da minha altura, grandona, com uns papos nada a ver. Eu falei, o que você está falando, cara? Que conversa é essa? Em dia estava brincando de boneca, como é que é isso? Mas foi muito bom ver que eles cresceram, são pequenos profetas de Jesus. Uma coisa muito legal para os pais aqui, vale a pena você ensinar os filhos no caminho do Senhor. Eu estava olhando o mapa da Europa com meu irmão, né, e ele me mostrando, Lucas, eu vou começar o trabalho em Portugal, mas a minha função não é alcançar Portugal, eu creio que Deus está me levando para alcançar a Europa. Então ele já colocou alguns lugares que ele deseja no espírito dele, pediu para Deus, e Deus colocou no coração dele a Alemanha, a Itália, a França e a Espanha. A Alemanha, Itália, França e Espanha são países muito grandes, e ele colocou no coração isso. Esses dias ele abriu na internet o site lá para cadastramento de pessoas de Brasil que moram lá na Europa, que queriam uma igreja brasileira na Europa, e alguns brasileiros se cadastraram. E ele abriu essa célula online, e eu estava com ele na hora, ele foi perguntando um a um, e ele perguntava, você é de onde? E ele falava, eu sou da Itália. Aí ele falou, uau, que incrível. Você é de onde? Eu sou da Alemanha. Eu falei, meu Deus. E aí ele foi conversando e tal, não sei o que, a outra menina, você é de onde? Eu sou da Espanha. E a outra menina era da França. Eu falei, não tem ninguém aqui que mora no mesmo país, gente? Curiosamente, não. E não foi ele que coordenou isso, ele só colocou as pessoas, puxou do site e botou lá na célula. E ele falou assim, Lucão, as células e as igrejas já estão aqui já plantadas já. Eu consigo ver pela fé. E aí meu irmão falou assim, Portugal é meu e tal. E na hora o meu sobrinho, ele tem mais ou menos uns 8 anos. Ele entrou assim, olhou, e aí ele falou, filho, essa aqui é Portugal, onde a gente vai morar. Ele falou assim, papai, Portugal você pode ficar, o restante é meu. Glória a Deus, já tem um sobrinho pastor também na família, aleluia. Missionário. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque existe uma cultura implantada não só na minha família, mas no reino de Deus, que precisa ser um estilo de vida. Nós estamos no mês falando sobre compaixão, e compaixão é muito mais do que um ato de compaixão. Um ato de compaixão é compaixão, mas quando eu falo de compaixão na Bíblia, eu falo de um estilo de vida.
Jesus andava por onde ele andava e o olhar dele tinha compaixão. Jesus olhava para as pessoas e tinha compaixão pelas pessoas. Ele sentia a dor das pessoas. Ele se importava com os outros. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. São apenas 10 versículos do capítulo 1, eu quero ler ele inteiro com vocês. A vida de Neemias nos ensina muito sobre compaixão, sobre sentir a dor do outro, sentir a dor dos seus queridos. Diz assim o texto de Neemias capítulo 1, versículo 1, diz assim: estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, nome difícil, hein? Eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e a situação em Jerusalém. E eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram da província de Judá. Eles estão passando por muita dificuldade e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. E então disse: ó Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem seus mandamentos. Ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido seus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste desde o início por meio do seu servo Moisés. Por favor, lembra-te que deste teu servo Moisés. Que disseste ao teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estiverem exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Aleluia. O povo que tu resgatastes com teu poder e com tua força, tua forte mão, é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste servo, ouve as orações dos seus servos que se agradam de te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Neste tempo eu era copeiro do rei. Neemias, então, ele vivia no palácio do rei Artaxerxes. E o rei, eu não vou falar muito o nome dele não, porque eu vou embolar minha língua aqui, vocês já perceberam, né? Não vou aparecer no Worship Fails aqui, não é legal. Mas ele vivia num lugar, uma posição de confiança do rei. Ele era copeiro do rei, ele entrava onde o rei dormia. Ele era um criado de confiança dele, muito querido pelo rei. O capítulo 2, Neemias vai se encontrar com o rei, e o que acontece é muito incrível. Ele ora ao Senhor por várias vezes, e o rei tem compaixão dele. O rei olha para ele e fala: olha, pode ir, só me diga quanto tempo que você vai ficar lá, e me diga quando você vai voltar. Tamanha era o amor que aquele rei tinha por Neemias. Ele disse assim: você pode ir, mas por favor volte. Ele tinha liberado o povo de Israel para voltar, mas Neemias, ele falou assim: não, você fica aqui, você eu quero comigo. Neemias realmente era um cara extraordinário, de uma mente e um coração que eram invejáveis de fato. Era um cara que tinha um coração segundo o coração de Deus. A Bíblia não fala, mas digo eu, não o Senhor. Era um cara que realmente era respeitado. Por que eu digo isso? Porque eu encontro em Neemias as mesmas características que eu encontro em Davi, que quando pecou, quando errou,
teve a hombridade de se humilhar diante de Deus e dizer assim: pequei contra ti, Senhor. Se arrependeu e pediu perdão dos seus pecados. Sabe, a atitude de Neemias nos ensina muito. A coragem dele realmente não veio dele, veio de Deus, de um relacionamento que ele tinha com Deus, que ele manteve esse relacionamento mesmo estando no exílio, mesmo estando afastado de Deus, mesmo por muitas vezes sendo proibido de adorar a Deus como deveria. Ele mantinha a sua vida devocional, o seu dia a dia, orando ao Senhor, pedindo a Deus. Sabe, realmente aquela coragem contagiou não somente a Neemias, como também muitas outras pessoas. Mais para frente, no versículo 19 do capítulo 2, nós vamos encontrar duas figuras famosas do texto bíblico, que são Sambalate e Tobias. Quantos conhecem Sambalate e Tobias? Figuras usadas muitas vezes em muitas pregações para falar de perseguição. E de fato, o texto ele vai falar sobre isso. Neemias contagiou com sua coragem e compaixão pelo povo de Israel a muitas pessoas. Se você ler o capítulo 2, você vai perceber que muitas pessoas estavam animadas, encorajadas a fazer aquilo que Neemias estava propondo. Neemias moveu céus e terra para conseguir construir os muros de Jerusalém, reconstruir. Ele pediu auxílio, olha a ousadia dele, ele pediu auxílio ao rei Artaxerxes, mandando assim: manda uma carta dizendo para os homens que cuidam das florestas me darem madeira, porque eu vou precisar desse material para construir. O texto nos diz isso. Olha que ousadia, pediu material que é do rei, que é da Pérsia, para construir um reino que não é daquele povo. Aquele rei facilmente poderia negar aquele pedido, mas a Bíblia garante e fala que Neemias estava com Deus, e Deus estava indo à frente de Neemias. A Bíblia, o texto, no início a gente leu, são memórias de Neemias, e Neemias não deixa de mencionar que o Senhor abriu as portas para ele, que o Senhor mexeu com o coração do rei, que o Senhor fez com que o rei aceitasse os seus pedidos. Se você ler o texto aqui, mais para frente aqui, ele vai dizer no versículo 7, se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província do oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje com segurança. Versículo 8, peço ainda que o rei me dê a carta para levar a Asaf. O outro versículo ele fala, peço ainda, e ele fica pedindo um monte de coisa. Eu imagino que você chegar na frente de um rei e ficar pedindo um bocado de coisa. Naquela época, um rei como era o rei Artaxerxes, um rei realmente muito mau, não era uma coisa fácil, não era uma situação simples. Ele estava correndo risco ali, mas ele tinha intimidade com esse rei. Ele era uma pessoa que tinha abertura, e é uma coisa que nem está anotada aqui no meu esboço, mas eu quero falar com vocês isso. Não importa onde você está plantado, queridos, o seu Deus pode abrir portas que você não pode. Não tenta abrir o coração do seu chefe, daquelas pessoas que não são crentes no seu trabalho, por meio do seu argumento, da sua força. É Deus que te dá essa abertura, é Deus que abre as portas. Seja um cristão valoroso, seja uma pessoa, um homem de hombridade, seja uma mulher de honra, sabe? Seja um trabalhador com afinco, seja um crente de verdade, ore pelas pessoas, tenha compaixão, isso vai abrir portas. Isso vai abrir portas. Sabe, existem sempre empecilhos no caminho. Vozes como as de Sambalate e Tobias, que eu citei. Vozes que vêm para realmente destruir o seu ânimo. Imagine Neemias todo animado, porque ele tinha conseguido que o rei, o homem mais poderoso daquele reino, concordasse com o que ele estava pedindo. Ele conseguiu que o rei desse para ele os materiais para construir a muralha. Ele tinha tudo a seu favor. Não somente isso, as pessoas de Israel estavam animadas, porque Neemias estava voltando para construir os muros.
e restabelecer a dignidade daquele povo. Tudo ao seu favor, ninguém olharia para aquela situação e dizer assim, olha, vai dar errado, mas sempre tem um enviado de Satanás para olhar para a situação que vai dar tudo certo e dizer assim, mas olha lá, hein, cuidado, talvez não dê certo. Você está todo animado, empolgado, querendo fazer e fala, cara, vai dar certo. O Senhor abriu as portas, o Senhor fez coisas que eu não poderia fazer, o milagre aconteceu, eu vi, eu tenho fé. E vem alguém e fala assim, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Estão querendo construir uma muralha em outro reino? Eles sabiam que o rei tinha deixado. Para que falar isso? Qual o objetivo de falar isso? Um objetivo só: minar a fé de Neemias, destruir o coração de Neemias, destruir o ânimo que ele estava de fazer a boa obra. Sabe, queridos, por mais bondoso que você seja, sempre vai haver alguém com uma palavra que não veio de Deus para te testar. É por isso que nós precisamos conhecer a voz do bom pastor. É por isso que a Bíblia fala que Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Como é que uma ovelha conhece a voz do seu pastor? Vivendo com ele. É por isso que existem muitas ovelhas que entram nas igrejas, começam a trabalhar num ativismo religioso incrível. E aí vem um irmão, sem maldade, mas também não estava no espírito, e aí dá uma palavra que desanima e destrói aquela pessoa. Um irmão que acabou de chegar na igreja, novo convertido, todo animado, querendo trabalhar, e aí a pessoa fala assim, mas não é bem assim não, hein? Cuidado. O pessoal aqui não costuma querer não. E a pessoa vem de outro, ela nem sabe. Sabe, as pessoas que vêm de fora, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Elas não lutaram as nossas lutas aqui. Elas não sabem as dores que nós tivemos aqui. Elas não são influenciadas pelo passado que nós tivemos. Elas vêm toda animada, querendo trabalhar. Ela não sabe o que aconteceu. Nós sabemos. A gente tem que aprender a esquecer esse passado, em nome de Jesus. Isso mina as forças, inclusive, dos seus líderes. Porque nós, às vezes, estamos aqui na frente querendo esquecer o passado e andar para frente, como Paulo nos ensina. E, infelizmente, tem irmãos que ficam assim, mas a gente já tentou isso já, pastor. Isso aí? Não, isso aí não dá certo, não. A gente já tentou. Em 1900 e bolinha, a gente tentou isso, pastor. Não deu certo. Queridos, não desanime alguém. Busque no Senhor a palavra correta. Se é de Deus, se você orou, Deus te deu uma visão. Deus te deu uma palavra de que aquilo ali realmente não é a vontade de Deus. Senta e conversa, mas busque a palavra correta. Converse com as pessoas. Tem uma irmã que ela estava aqui, ela não estava mais na igreja, mas ela nunca tinha cuidado de louvor, e eu coloquei ela para cuidar do louvor. Irmão, coitado, eu não devia ter feito isso. Cuidar do louvor não é fácil não, irmão. É uma das áreas mais atacadas pelo inimigo é o louvor. E ela desanimou muito fácil. Nossa, ela começou toda animada. Nossa, fazendo listas e fazendo prospecções e sonhos altos, sonhos grandes para o que ia acontecer com o louvor que ela estava governando. Governando não, que ela estava lidando ali, liderando. Ela estava sabe, um olhar brilhando, sabe? E aí vinham pessoas e falavam assim, não, mas isso aqui não dá certo aqui não, aqui na igreja isso não dá certo, louvor aqui é assim mesmo, sempre vai ser assim. E ela não está mais no meio do Senhor hoje, nem sei onde está, nem sei como está. A gente tem que aprender que as nossas palavras, aqui queridos, nós estamos falando de Sanbalat e Tobias, inimigos declarados do povo de Israel. Mas a gente precisa entender que a palavra de Deus garante também que agora nós não lutamos mais contra carne e sangue. Nós lutamos contra principados e potestades. Ou seja, principados e potestades não vêm dizendo para você assim, ei,
sou seu inimigo, vim te dar uma palavra do inferno. Basta um irmão estar longe do Senhor, sem ler a palavra, sem orar, sem ter comunhão com o Espírito Santo, com uma palavra carnal para falar para você e destruir os seus sonhos e todo o seu ânimo que você tinha. Uma vida de compaixão precisa de sacrifício, e Neemias entendia isso. Neemias realmente se sacrificou por aquilo. Ele não precisava daquilo. Eu acho que a definição de compaixão é isso. É você fazer algo que você não precisa por alguém que precisa. Neemias vivia tudo de bom. Comida da boa, do bom e do melhor. Vestimenta da boa e do melhor. Tudo que ele queria de diversão no reino ele tinha. Ele estava ao lado do rei. Tudo que ele queria ele tinha. O que ele precisava? Nada, ele não precisava de nada. Ele precisava construir a torre e a muralha do povo de Israel, que ele nem lembrava mais. Ele fala aqui que eram os antepassados dele, foram enterrados naquele lugar. Eram pessoas que ele nem conhecia direito. Mas ele olha para aquela situação e fala assim: eu preciso honrar a vida dos meus antepassados que estão enterrados naquele lugar. Eu preciso dar dignidade ao meu povo. E ele sai do seu lugar de conforto, deixa o reino de Artaxerxes e vai em direção a uma terra que ele iria passar por muita, mas muita provação. Ele se colocou numa situação difícil. Ele estava feliz, estava tudo bem, não precisava disso, mas ele se colocou numa situação difícil, por amor a alguém. Compaixão é isso. Quando nós olhamos para a igreja primitiva de Atos, nós vemos uma comunidade que realmente é o exemplo do que nós queremos viver. Abra sua Bíblia em Atos 2, versículo 42 em diante. Atos 2. Olha o que diz em versículo até o 47, 2, 42 em diante. Essa aqui é a igreja de Atos, a igreja do Senhor, a primeira igreja. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo. Diariamente reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Essa era uma igreja, e aí existe uma falácia que eu escuto muito, talvez os líderes aqui escutam muito, que é assim: vamos fazer algo inovador, porque eu vi que tem uma igreja no Rio que tem 10 mil membros e eles fazem assim. E aí a pessoa fala assim: ah, pastor, poxa, por favor, né? Você quer comparar a nossa igreja com a igreja de 10 mil membros? Eles lá tem muita gente, por isso que eles fazem isso. Pelo contrário, queridos, eles são uma igreja de 10 mil membros porque fazem isso desde o princípio. É por isso que chegaram a ter 10 mil membros. Não é porque eles têm 10 mil membros que eles têm a organização que eles têm hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma falácia de fato. O versículo anterior aqui, se você ler o capítulo 2, ele fala: os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Isso aqui acontecia com uma igreja de 3 mil pessoas. Aí muita gente fala assim: ai pastor, mas é fácil viver isso com uma igreja só com os apóstolos, aquela galerinha ali, é fácil viver comunhão. Um ajudava o outro, organizar aquilo era fácil. Não, querido, tinha uma igreja de 3 mil pessoas ali com eles. 3 mil pessoas estavam com eles.
e eles viviam todos os dias se dedicando de coração ao ensino dos apóstolos, em comunhão, no partir do pão, na oração, vivendo maravilhas, milagres, partilhando o que tinham um com o outro. Era um espírito e uma cultura que estava fluindo no meio deles. Sabe, é de fato um exemplo essa igreja. É um exemplo de como ser igreja. Mas me parece que muitas vezes nós olhamos para a igreja de Atos e nós percebemos nela uma verdade, mas é uma verdade pela metade. A gente entende assim, não, pastor, tudo bem, eu entendo que a igreja de Atos vivia isso. Mas ela vivia isso para aquele momento. Naquela época, eles podiam fazer isso. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia as coisas estão muito mais complicadas. Hoje em dia eu não posso fazer isso. Como é que eu vou fazer para vender uma coisa que eu tenho para ajudar alguém? Não. Esse alguém tem que trabalhar, ele tem que se virar. Dá o jeito dele. Eu vou orar por ele para que Deus abra as portas de emprego. Não é isso que Deus sonhou para a igreja. Deus sonhou uma igreja que vive com paixão, que é braço de Deus na terra, que abre portas por meio do Espírito Santo. Deus abre portas, abre por meio de quem? Pessoas. Ninguém abre uma porta de emprego com um anjo. Um anjo não desce do céu e abre a porta de emprego para alguém. Você conhece alguém que ouve a sua história, se compadece de você, manda o seu currículo para alguém, vai lá naquele cara e fala assim, ei, esse cara aqui é meu amigo, contrata ele. Aí a pessoa vai e abre a porta de emprego para ele. Não foi assim que você fez, David? Quando eu fui empregado lá na fábrica. Não foi um anjo que desceu do céu e abriu a porta de emprego para mim, não. Pessoas abençoam pessoas. Deus deixou bem claro que Ele iria para o céu e deixaria o Espírito Santo conosco para que a gente pudesse fazer o quê? Coisas maiores do que Jesus fez. Quem que ia fazer? Os anjos? O Espírito? Não, nós faríamos coisas maiores. A gente precisa entender que muitas vezes as pessoas passam necessidade ao nosso lado e a gente está aqui orando para Deus abrir porta, sendo que Deus já te deu condição de abrir a porta. Deus te deu contato. Você tem um contato daquela pessoa que pode fazer. Você tem uma habilidade que você pode ensinar para essa pessoa e essa pessoa pode se tornar um profissional nessa área e vai poder dar alimento para os seus filhos. Você é profissional nessa área há muito tempo, você podia ensinar essa pessoa está passando necessidade. Já pensou em ensinar o que você faz? O seu ofício para alguém? Custa alguma coisa? Quando a gente fala de Atos, a gente vê a igreja repartindo o que tinha, a gente fala assim, nossa, que lindo que era aquela igreja. Realmente, é uma realidade para aquele tempo. Por quê? Por que para aquele tempo e não para nós? Sabe, quando a gente lê esse texto, a gente sempre tem uma manobra teológica. Uma manobra teológica muito bem arquitetada para dizer que esse texto, na verdade, o contexto histórico diz que uma manobra muito bem articulada. Só para negar a verdade do Evangelho que diz que nós devemos amar uns aos outros. Amar a Deus e amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Se você estivesse passando agora por necessidade, o que você gostaria que um irmão da sua igreja fizesse por você? Sabe por que a gente não consegue ter compaixão muitas vezes? Porque a gente não passa pela necessidade. A gente não passa por necessidade. Queridos, eu não ganho muito dinheiro não. Vou falar, não tenho um salário muito legal assim, de milhões não. Mas eu não passo necessidade não, irmão. Nunca passei e nem vou passar. Não é porque eu não ganho o salário que o outro irmão ganha, que eu passo necessidade não. Eu posso ajudar alguém. E eu ajudo, naquilo que eu posso, eu sempre ajudo. Às vezes eu passo um dia ou outro, eu sou sozinho, não tenho um periquito para dar água, irmão. Às vezes eu estou em casa e falo assim, cara, eu vou ajudar essa pessoa aqui. E aí eu falo assim, poxa, mas amanhã eu não vou poder almoçar, porque eu ajudei essa pessoa. Tudo bem, eu não almoço. Mas essa pessoa está sem almoçar 6 meses. Você entende que o que eu fiz, na verdade, foi uma gota no oceano, mas tem pessoas que têm condições de realmente mudar a vida de alguém?
A gente precisa parar de romantizar e espiritualizar as coisas no Evangelho e entender que existe uma prática no Evangelho. Existe algo prático a ser feito. Orar é uma mistura de orar e agir. Oração, orar e ação. Você pode orar por alguém? Aleluia, pode orar. Mas por favor, comece a pedir a Deus: Deus, como é que eu posso abençoar essa pessoa? Sabe? O fato é que quem retém o que tem e confia naquilo que ganha para a segurança da sua família, retém o que tem para a sua própria queda. Como assim, pastor? Exatamente isso. Abra sua Bíblia em Provérbios 11, versículo 24 a 28. Vê lá o que diz lá. Obrigado, irmão. Provérbios 11, aliás. Provérbios 11, desculpe. Provérbios 11, 24 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo que tem. O generoso prospera. Quem revigora os outros será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo de necessidade. Quem procura o bem encontra o favor, quem procura o mal será encontrado por ele. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Quem confia no seu dinheiro cairá. Cairá como, pastor? Olha, eu não tenho como te dizer aqui todas as formas que alguém pode cair, mas eu te garanto que muita gente sabe o que eu estou falando. Tem muita gente que sabe que já foi muito mais do que é hoje na igreja do Senhor. Tem muita gente que sabe que já trabalhou muito mais para o Senhor do que trabalha hoje. Tem muita gente que sabe que já teve um ânimo muito maior de servir ao Senhor do que servir hoje. Tem muita gente que sabe que antes já servia ao Senhor com muito mais ânimo, muito mais ousadia, pregava a palavra, trabalhava na igreja, dava aula na EBD, fazia de tudo. Dava aula na EBD, dava curso à tarde, vinha para ensaiar no louvor, falava na hora da oferta, se bobear pregava ainda. Não tinha tempo ruim, mas hoje está frio espiritualmente. Não quer fazer nada. Por quê? Porque não sabe. Se perguntar, não sabe dizer. Sabe por quê, querido? Está confiando em seu próprio braço. Está confiando no seu conhecimento. Está confiando na sua força espiritual que adquiriu conforme os anos. Deixa eu falar uma coisa. Você é um bebê para Deus. Você é uma criança. Você não deixou de ser filhinho do Pai. O Pai te olha como uma criança. Por mais que você se considere como muito maduro espiritual, Deus olha para mim e fala assim: como ele é uma criança, tem muito que aprender ainda. O Deus Todo-Poderoso sabe que você tem muito ainda para fazer nessa terra. Gente, meu pai tem 65 anos de idade. E ele está no seu quarto ministério pastoral. Ele tem mais ou menos quase 50 anos de ministério. Está com 46 ou 40, é por aí, de ministério pastoral. Fora o que ele viveu na sua juventude, na igreja também. Se for contar isso, é quase 60 anos também, que ele se converteu bem novinho. E eu pergunto ao meu pai: pai, quando é que você pensa em parar? Ele fala: filho, quando eu morrer eu paro. Quando eu morrer eu paro de pregar o evangelho. Quando eu morrer eu paro de falar de Jesus. Queridos, ele esses dias estava me falando assim: se Deus quiser, Ele vai nos levar para um outro lugar. Eu já não quero mais pastorear a igreja, eu quero ir para o campo missionário. Olha isso, 65 anos de idade, querendo ir para o campo missionário. Queridos, o tempo urge. Sabe, o tempo não para a gente. Parou lá para Josué, mas para a gente não vai parar não, querido.
Sabe? Parou uma vez só que o sol parou. Mas até hoje não parou mais. E não vai parar. E os dias estão ficando cada vez mais curtos, vocês estão percebendo? E o tempo que você tem para entregar sua vida a Jesus e viver para Ele está ficando cada vez mais curto. Se você olhar na internet, muitas pessoas estão falando assim, tem uma trend na internet dizendo assim: rapaz, esse dia trocou uma trombeta aí do carro do gás, eu estava dormindo, me assustei achando que era a trombeta do Apocalipse. Misericórdia. Crente que tem medo do Apocalipse, querido, está com algum problema. Tem um problema a resolver aí, hein? Não é para ter medo não, querido. Se tocar a trombeta, eu vou falar assim: rapaz, é agora, vem Jesus, Maranata. Não me importa. Mas a gente vai passar pela tribulação, não vai passar pela tribulação, vai ter dificuldade, não vai ter dificuldade. Querido, eu vou para o céu. O que tiver que fazer, não tem problema. Você tem essa certeza que eu tenho? Tem? Que você vai para o céu? Aleluia, se você tem, glória a Deus. Mas se você não tem essa certeza que eu tenho, você precisa orar ao Senhor. Porque essa certeza não vem de mim, vem do Espírito Santo. Ele confirma no meu coração, dizendo assim: ei, você, Lucas, é filho de Deus. Quem me diz isso? A palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. O próprio Espírito testifica ao teu Espírito, dizendo que você é filho de Deus. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Queridos, em nome de Jesus, a gente precisa compreender isso. Compreender que a nossa vida é do Senhor. E tudo que nós temos hoje, Ele nos deu. Foi Ele que nos deu. Não deixe nem por um segundo de lembrar disso. Porque se a gente deixa de lembrar disso, a gente começa a confiar nas nossas forças. Confiar que o dinheiro que nós temos vem do nosso trabalho, vem do nosso esforço. E não vem não, vem do Senhor. Porque a hora que Ele quiser, Ele faz assim: e aí, cadê o seu emprego? Sua empresa faliu, faz o que agora? Vai viver de quê? Esses dias me perguntaram: pastor, e se fecharem as igrejas? Eu digo: eu abro outra. E se não puder abrir igreja mais, eu prego o evangelho sem, não tem problema. O mesmo Deus que me cuidava de mim no Rio de Janeiro vai estar cuidando aqui e vai deixar de cuidar agora? O mesmo Deus que cuidou do meu pai e da minha mãe vai deixar de cuidar agora? O meu pai viveu momentos muito tristes no ministério. Momentos tão tristes que não era para eu estar no ministério hoje, vivendo o que ele viveu. Apenas um exemplo. Existiu um momento no ministério da igreja que se levantou um motim contra o meu pai. Eu era junto com ele na época na igreja. Eu vivi 20 anos nessa igreja. 20 anos de ministério na igreja. E se levantou um motim para tirar o meu pai como pastor lá, para votar, para tentar as coisas. Começaram a caluniar ele de todas as formas. Chegou um momento que as pessoas da igreja, os mais ricos da igreja que davam dízimo, disseram assim: nós não vamos dar dízimo mais, até que o pastor desista e vá embora. Sim, isso aconteceu numa igreja batista. Sim, isso aconteceu numa igreja evangélica. A realidade é muito mais triste, queridos. Sabe o que aconteceu? Meu pai disse assim: tudo bem, existem funcionários na igreja e eu vou pagar os funcionários primeiro, depois eu tiro o meu salário, se sobrar. Sabe quando que sobrava salário? Quase nunca. Sabe quando que faltou comida na minha casa? Nunca. Nunca faltou comida na minha casa. Nunca faltou dinheiro para pagar a conta. Meu pai nunca ficou endividado. E quando ficou, logo o Senhor mandava alguém para pagar a conta dele. O Senhor abençoa o seu servo fiel. Mas não é só sobre dinheiro que eu vim falar para você nessa noite não, querido. Não é sobre dinheiro, não é sobre doar, não é sobre tirar o seu dinheiro do teu bolso para dar para alguém, não. É uma cultura do reino de Deus que precisa ser instaurada. É uma cultura do reino de Deus, de compaixão e graça, que precisa ser instaurada nos nossos corações. O reino de Deus é como a igreja de Atos vivia. Todo mundo partilhava do que tinha, ninguém passava necessidade. Todo mundo trabalhava, tá, querido? Não é um socialismo cristão, não.
Todo mundo trabalhava, que para ter propriedade sem comprar. Quem tinha comprado a propriedade, vendia a propriedade e dava o dinheiro para ajudar quem necessitava. Todo mundo trabalhava, todo mundo tinha. Quem tinha, dava para quem não tinha. Quem não tinha, retirava. Sabe? O pastor Márcio já falou várias vezes isso. Quem tem, põe. Quem não tem, tira. É assim que funciona no reino de Deus. Mas não vim somente falar sobre isso. Eu quero falar sobre alguns pontos que eu aprendo com essa vida de Neemias. E o primeiro dele é: seja boca de Deus para os seus irmãos. Seja boca de Deus para eles. A sua boca. A Bíblia fala que do nosso ventre fluiriam rios de água viva. E a mesma Bíblia fala que não pode fluir da mesma fonte água doce e água amarga. Querido, em nome de Jesus, olhe para aquilo que você está fazendo. Olhe para aquilo que você está falando. A palavra de Deus diz em Tiago que a sua língua é como uma centelha de fogo que incendeia. É o órgão mais perigoso. É a língua do homem. Ele ousa dizer que aquele homem que controla perfeitamente a sua língua, tal homem é perfeito. Eu só conheci um homem que controlava a sua língua, Jesus. Portanto, irmãos, é lógico que uma hora ou outra alguém vai falar uma coisa que vai te ofender, que vai te... Tudo bem, é para isso que existe o perdão na casa do Senhor, é para isso que existe Jesus aqui nos ensinando sobre perdão, aleluia. Meu pai me ensinou que antes da pessoa te pedir perdão, você tem que perdoar antes de mais nada. Perdoa antes. Se ela pedir depois, tudo bem. Glória a Deus. Pediu. Se não pedir, já está perdoado. Assim que funciona. Esses dias eu estava vendo o Thiago Brunet falando uma coisa muito interessante. Ele dizendo assim: quando a gente fala de... A Bíblia fala para a gente tomar um tapa numa face, a gente deve entregar a outra. A gente fala assim: nunca vou fazer isso. Que humilhação entregar outra face. Mas o que a Bíblia fala, na verdade, não é só para você se humilhar. É para evitar um problema muito maior. Tem muita gente em briga judicial até hoje aí porque não virou outra face. Podia ser humilhado naquele momento, mas ia evitar uma briga de anos e anos. Tem irmão que não fala um com o outro aí há anos. Não conversa um com o outro. Só porque não virou outra face. Você pode apanhar naquele momento, mas o orgulho que você perdeu ali salva relacionamentos. Tem muito casamento aí que passou, que faliu, que acabou, porque um não quis virar outra face, não quis ceder. Não se trata de normas e regras, vire a outra face, seja humilhado, seja um capacho dos outros. Não, é para evitar que você tenha problemas a mais do que a vida já te dá. Seja a boca de Deus nessa terra. O Espírito Santo de Deus vive em você. Sabe, quando nós não somos boca de Deus na vida das pessoas, nós esquecemos que perdemos a comunhão. Se deixamos de orar e ter comunhão com o Espírito Santo e buscar a santidade, a comunhão é desfeita. Palavras de maldição são lançadas por pessoas que não têm comunhão com o Espírito e com a igreja. E se deixamos de buscar santidade em Jesus, a comunhão é desfeita. Está lá em 1 João capítulo 1, versículos 5 e 7. Aquele que vive na luz, como Deus está na luz, ele fala assim, a comunhão é perfeita em... Vou ler de novo para eu não errar o versículo, em nome de Jesus, espera aí, eu preciso ler. 1 João, abre aí a sua Bíblia. 1 João. 1 João capítulo 1, versículo 5, 6 e 7. Esta é a mensagem que ouvimos dele e agora lhe transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão. Não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o versículo 7. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, quando nós vivemos comunhão, quando nós vivemos santidade, quando nós vivemos comunhão com o Espírito Santo, nós temos perfeita comunhão
uns com os outros, não com Deus. A minha busca por santidade não é para que eu seja santo, é para que eu não perca a comunhão com você, querido. É para que a minha comunhão com você não seja desfeita. É para isso que nós buscamos comunhão. E não só por isso. Você precisa ser boca de Deus nessa terra, porque a Bíblia nos adverte em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deem lugar ao diabo. Ele está falando para a igreja de Éfeso. Ele não está falando para não crente, ele está falando para crentes em Jesus, dizendo assim, não deem lugar ao diabo. Ou seja, é possível que um crente no Senhor dê lugar ao diabo e fale com alguém, seja usado como boca do inferno. Não deixe isso acontecer, irmãos. Porque nós fazemos isso, deixamos a nossa boca proferir palavras de maldição, a comunhão é desfeita, e o ambiente de compaixão não existe mais. Num lugar onde as pessoas sempre se ferem com maldição, não existe compaixão. Num lugar onde as pessoas só sabem criticar e apontar os erros, e não conseguem olhar as qualidades, é um lugar onde as pessoas não conseguem ter compaixão uns com os outros. A Bíblia fala em Mateus 5, versículo 9, sejam pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, se você aceitou Jesus, quantos são filhos de Deus aqui? Quantos aceitaram Jesus como seu Salvador? Aleluia. Se você aceitou Jesus, você é filho de Deus. Mas ele fala aqui, filho de Deus é quem pacifica. Quem vê uma situação de conflito e pacifica. Quem vê uma situação de dificuldade e pacifica é filho de Deus. Mas olha o que ele diz aqui, ó. O contrário é verdade também, tá, querido? Quem gera contenda não é filho de Deus. Mas olha o que diz aqui em Provérbios 6. Provérbios 6. Versículo 16 a 19. Olha só. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e uma 7ª que Ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em dizer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e a 7ª que Ele abomina. Olha o que Ele abomina: aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. O Senhor somente, não é que Ele não gosta, Ele abomina pessoas que disseminam desentendimento entre os irmãos. Que vem algo errado na igreja, em vez de ir consertar, ficam lançando comentáriozinhos assim, ó. Comentários. Deixa eu te falar uma coisa, o comentário de Sanbalat e Tobias ajudou em alguma coisa? Foi só um comentário, não foi? É só minha opinião. Já ouviram isso? Mas é só minha opinião. Sim, mas ajudou em alguma coisa? Não, destruiu. Se não ajudou, não construiu, por favor, querido, reveja. Se o que você vai falar não vai construir, não fale. Sabe? Certas coisas que você não precisa falar. É tipo olhar para mim e falar assim, pastor, tá gordo, hein? Eu tenho espelho em casa. Não precisa falar não, pô. Eu tenho espelho e balança. Quando eu piso nela, a balança fala, para, sai. Sai de cima, vai quebrar. Eu sei que eu estou gordão. E eu sei que eu tenho que emagrecer. Mas não precisa ficar falando. Você não sabe as crises que eu tenho? Você não sabe se na hora eu vou rir para você e em casa eu vou chorar? Você não sabe disso. Sabe? Então não fala, pô. Mas é só minha opinião, eu só queria ajudar. Não está ajudando em nada. Quer me ajudar? Paga minha academia. Quer me ajudar? Faz o Pix. Mas não fala não. Sabe, tem gente que quer ajudar. Não, pastor, eu só queria ajudar, porque aquela irmã lá, ela está errada, ela não pode se vestir assim. Conversa com ela, dá uma roupa para ela. Você não deu uma roupa para ela? Vai lá no shopping, compra uma roupa e dá de presente. Irmã, comprei para você. Aí ela vai usar uma roupa decente. Adianta falar? Adianta ficar... Dá uma roupa de presente. Garanto que ela vai entender. Ela vai olhar a roupa e falar assim, ih, rapaz,
Você vai ficar linda. Aí ela realmente, gente, escolhe uma roupa bonita, né? Porque tem roupa decente ou não tem, mulheres? Tem, que é bonita. É melhor ou não é melhor do que falar? Falar não adianta de nada, pô. Seja a boca de Deus nessa terra, para os seus irmãos. Em nome de Jesus. Deus abomina quem faz isso. Quem não faz isso. Trabalhem com entusiasmo. Segundo ponto, trabalhe com entusiasmo. Lá em Neemias, o primeiro texto que a gente leu, Neemias capítulo 4, mais lá na frente, eles já estão construindo os muros. E no versículo 6 ele vai dizer assim: por fim, o muro foi reconstruído até a metade da sua altura, e ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. Eles só conseguiram. Se você ler o texto completo, você vai ver que o tempo todo Sanbalat e Tobias estavam se levantando um motim para atacar a cidade, para destruir aqueles que estavam trabalhando, para tirar a paz daqueles que estavam fazendo algo muito bom. E eles estavam trabalhando com entusiasmo. E não somente isso. Sabe, eles estavam trabalhando com todo o vigor e alegria. Mais lá na frente, você vai ver ele falando, todos os construtores, versículo 18, todos os construtores tinham uma espada na mão, presa à cintura, e a sua ferramenta de construção na outra. Ou seja, o construtor estava aqui com a colher de pedreiro na mão e com a espada na outra. Sabe? Precisou de mim, eu jogo a colher fora e vou embora, vou para cima. Por que, pastor, trabalhar com entusiasmo? Por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso, querido, porque o reino de Deus precisa de gente que quer trabalhar, fazer alguma coisa. Esses dias um pastor que é uma referência para mim, soltou uma frase na internet, dizendo assim: se você não quer cuidar de pessoas, você não quer viver o evangelho verdadeiro. E aí eu falei, uau, que frase é essa? Meu Deus, ele deve ter recebido muito hate na internet, porque as pessoas não gostam de ouvir verdade. Gente, você nasceu para glorificar a Deus, e para glorificar a Deus eu tenho que obedecer os seus mandamentos. E o maior mandamento que Jesus deixou é o que? Ide e fazei discípulos. O que é fazer discípulo? Quem discipula aqui sabe. Qual é a maior função de um discipulador? Fala para mim alguém aí. Ninguém sabe? Cuidar. Você está aí para cuidar dessa vida. Mas pastor, mas ele tem pai e mãe. Sim, mas eu estou aqui para cuidar do espiritual dela. Eu estou aqui para cobrir essa pessoa de oração. Eu sou a cobertura espiritual sobre a vida dela. Eu me coloco na brecha por essa pessoa. Isso que o seu discipulador faz por você. Ele cuida de você. Quando você se afasta do evangelho ou por algum motivo tem alguma atitude que não é correta, a gente, como discipulador, fica triste. É ou não é, irmã Maurina? A gente não fica com raiva, não. A gente não fica com raiva para brigar com a pessoa. Às vezes a gente até briga, mas porque a gente ama. Porque a gente ficou triste. A gente não gosta de ficar triste. Porque a gente ama essa pessoa que a gente está cuidando. Agora, quem trabalha no reino de Deus e acha que trabalhar, que fazer isso que eu fiz aqui, por exemplo, que o Marcinho está fazendo, tocando teclado. Glória a Deus pela vida do Marcinho. Marcinho Eiras. Grande Marcinho dos teclados. Gente, fazer o que ele está fazendo aqui é talento. Ele está exercendo o talento dele. Dom, o que é dom? A gente que confunde isso. Dom é o que está na Bíblia lá em 1 Coríntios, lá em Romanos, aquilo ali é dom. Dom espiritual, dom do Senhor, que Deus entrega. O resto é talento, que a gente tem que se esforçar e aprender. Certo? Então tem gente que tem talento para muita coisa. Tem gente que organiza as coisas com muita facilidade, é talento. Dom é outra coisa, correto? Beleza? Então assim, tem gente que acha que está fazendo, eu já ouvi muito isso já. Não, eu já faço, já exerço o meu dom na igreja, meu dom é tocar. Seu dom é tocar. Então Deus foi lá, pensou em você, falou assim, vou criar o David. Eu vou botar uma mãe, botar um pai, vou criar toda uma circunstância na vida dele. Ele vai para a Europa, vai morar em Portugal por anos, vai ser ensinado, e esforçou muito para aprender, não foi, David?
Muito. Não sabia tocar não, teve que aprender. Teve que, ralar para aprender e ninguém queria ensinar, né? O cara que tocava lá não queria ensinar ele não. Falou, vai aprendendo aí. Quando você aprender, você toca. Ele aprendeu, porque quis aprender. Foi lá, aprendeu, tal, não sei o que. O Senhor falou assim, vai garotão, eu estou te criando, você vai casar com a Elaine, você vai ter 2 filhos, e o seu objetivo nessa terra é fazer o solinho da música. O teu objetivo da vida é aprender um solo de uma música. Sério mesmo, gente. Deus não faria tal coisa. Deus não ia fazer uma coisa tão pequena para você, querido. Deus quer coisas maiores para você, em nome de Jesus. Deus quer que você seja pai e mãe de multidão. Deus quer que você discipule vidas. Mas eu preciso discipular milhões de pessoas? Não. Discipula um Billy Graham só. Um só. Acha um Billy Graham e está tudo certo. Cuida de um. Um só. Faz um propósito com Deus. Esse ano eu vou cuidar de uma pessoa. Querido, sabe por quê? Porque na atual conjuntura, os líderes, não só da nossa igreja, de muitas igrejas, não estão só com a espada na mão e a espátula na outra, não. É espada na mão, espátula na outra, microfone na mão, violão por cima assim, batendo na bateria com o pé, cuidando das crianças. Peraí, gente, segura aqui. Se fazendo, tem que ser um polvo para você conseguir fazer tudo. Meu Deus, gente, nossa igreja tem 219 membros, dos quais a gente vê fazendo alguma coisa mesmo assim, no dia a dia aqui, de fato, umas 60, 70 pessoas que realmente trabalham para o Senhor. O restante fica vendo. A ver nem vem, né? Querido, vamos acordar, cara. O reino de Deus chegou, está entre nós. Deus espera que você realmente levante-se e resplandeça, como diz Isaías 60. Não fique calado, não fique parado. Trabalhe com entusiasmo. O reino de Deus precisa de você. Precisa de você. Mas por último, busque santidade. Depois que Neemias fez tudo isso, essa obra, que muitos diriam que é apenas uma obra, uma construção, não tem nada de espiritual nisso. Mas depois que isso aconteceu, olha o que o capítulo 9 diz. Capítulo 9 de Neemias, versículo 1 diz assim: no dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Desta vez jejuaram, vestiram pano de saco e jogaram terra em sua cabeça. Os que eram da descendência israelita se separaram dos estrangeiros, levantaram-se e confessaram seus pecados e as maldades dos seus antepassados. Durante 3 horas permaneceram em pé no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em voz alta. Depois confessaram seus pecados, mais uma vez, a segunda vez. Confessaram seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus, durante mais 3 horas. Os levitas Jeshua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, vai anotando aí quem quer ter filho, tá? Nome bonito. Serebias, Bani de novo, Kenani, estavam em pé em sua plataforma e clamavam em alta voz ao Senhor seu Deus. E ele vai falando o que aconteceu ali. Esse dia, o povo de Israel se reuniu para se santificar, confessar os seus pecados. E eu fiquei em casa perguntando assim, por que o povo botava pano de saco na cabeça? Tem uma explicação teológica para isso. Mas eu imagino que naquele momento onde todo mundo ia confessar o pecado, ninguém queria ser reconhecido. Não pelo seu pecado, mas queria confessar o pecado. Isso me leva a crer que João, na sua primeira carta, quando ele fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ele está dizendo assim, ei, a gente precisa viver numa comunidade onde a gente tenha compaixão uns pelos outros. Não somente pela situação financeira, social da pessoa, mas pela situação espiritual dela também. Quando você vê um irmão passando por dificuldade, pecando, sem saber como sair desse cativeiro, de pecado, de estimação,
Em vez de apontar o erro dele, o que Deus espera de você é que você tenha compaixão, é que você estenda o braço e ajude essa pessoa a ser alguém melhor, a vencer esse pecado. É o que Jesus espera de nós. E ele diz assim: e quando ainda assim houver pecados, fiquem tranquilos, o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade. A comunidade cristã de fé que Deus sonhou para nós é uma comunidade que vive compaixão, não porque é um momento, uma campanha de compaixão, então vamos doar alimentos, vamos dar ofertas de missões. Não, querido, Deus sonhou com um estilo de vida para a nossa igreja, um estilo de uma igreja que realmente vive compaixão, uma igreja que se compadece uns dos outros, que vê um irmão caindo em pecado e não apenas aponta o pecado do irmão, mas ora por aquele irmão, manda uma mensagem para ele dizendo: irmão, eu estou orando por você, estou muito triste que eu estou vendo você longe de Jesus, eu amo você, eu quero você estar perto da gente. Ei, você faz muita falta aqui na igreja. Sabe qual é o poder de um irmão que não é pastor, mandando mensagem um para o outro? A gente cansa de mandar mensagem, queridos. Às vezes eu mando a mensagem, a pessoa já fala assim: ih, o pastor Lucas de novo, falando, ei, de novo, mais uma vez. Eu sei, pastor, que você ama a gente, sabe? Eu sei, é claro, você é pastor, você tem que amar mesmo. Mas quando algum irmão se compadece, sai do seu lugar de conforto, você não precisava fazer isso. Você está indo porque você tem compaixão, porque Deus te deu isso. Você já está ali, buscando santidade, já passou pelo atendimento em libertação com a irmã Maurina, está de boa, não precisa fazer mais nada. Para que fazer? Estou santo. Sabe o que você precisa fazer? Porque nós somos um corpo, e um corpo não vive com os membros espalhados, um precisa do outro. Quem lembra daquele hinozinho que a gente cantava quando era criança? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar. Não vou dançar não, desculpa. Se eu dançar aqui de novo no TikTok, o pessoal já está falando. Mas, queridos, é uma verdade bíblica que eu cantava desde pequenininho, e que está escrito aqui em 1 João capítulo 1. A gente leu aqui. E eu quero nesse momento exercer o que eu acabei de falar com vocês aqui, como boca profética de Deus sobre a vida da igreja. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Eu queria que você levantasse as mãos como se fosse um exército. Levante a mão assim, ó, declarando. Levante suas mãos e declare isso junto comigo. Eu quero que você repita essas palavras dizendo assim: se você crê de fato nessas palavras que eu vou dizer aqui, diga comigo assim: nós seremos uma igreja exemplo, como a igreja de Atos 2. Nós alcançaremos milhares de vidas, não somente na nossa cidade, mas nas cidades ao redor de Palmas. Seremos profetas de Deus para a vida dos nossos irmãos. Não buscaremos nossos próprios interesses, mas seremos compassivos. Em nome de Jesus, essa comunidade de fé, chamada Tibapa, crescerá e se multiplicará para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aplauda Jesus com toda a sua força. Deus está profetizando por meio do seu povo. O que Ele deseja é que essa igreja realmente cresça e apareça. O que Ele deseja é que os seus filhos vivam uma compaixão, não somente numa data específica, não somente quando nós da liderança fizermos uma campanha. Deus deseja que seja realmente um estilo de vida. Quantos querem viver um estilo de vida de compaixão em nome de Jesus? Profetizando bênção na vida dos irmãos, profetizando coisas boas, ajudando quando o irmão precisa. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós declaramos palavras de bênção nesse lugar. Nós ouvimos palavras que vieram do teu trono de graça. Nós, Pai, declaramos aqui realmente aquilo que nós cremos.
Pela fé nós podemos ver aquilo que nós falamos. Crie, por isso falei, é o que a sua palavra nos ensina, Pai. Por isso, nós levantamos um clamor nessa noite, para que esse sentimento, para que essa cultura do reino realmente abrace os filhos de Deus nessa igreja. Que Atibapa seja conhecida realmente como uma igreja que vive com paixão. Uma igreja que é um lugar aberto para realmente pecadores serem curados. Um lugar aberto para que pessoas feridas sejam saradas. Um lugar aberto para que pessoas em cativeiro sejam libertas em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que todos, não somente alguns, todos assumam a responsabilidade de filhos de Deus, que possam fazer discípulos e cuidar de alguém. Existem almas, Pai, que precisam ser cuidadas. Existem pessoas em todos os cantos dessa cidade que precisam de Jesus nesse momento. E aqui estão aqueles adoradores, filhos de Deus, cheios de autoridade, que irão por todos os cantos de palmas para abençoar vidas, profetizar salvação e abençoar e falar do ano aceitável do Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra, porque ela permanece a mesma, hoje e será para sempre. Nós pedimos a Tua bênção, Pai, como povo de Deus, e declaramos, Pai, que seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra, Pai, e Te agradecemos, somos gratos, porque o Senhor até aqui, o Senhor nos ajudou, e queremos que continuará ajudando. É o que nós Te pedimos, Pai, e somos gratos nessa noite, em nome de Jesus. O povo de Deus diz... Amém, glória a Deus. Se você foi abençoado por essa palavra, em nome de Jesus, faça um propósito no seu coração. Fale com mais uma pessoa. Lembre-se de alguém que não está vindo nos cultos, de alguém que já não vem há muito tempo, de alguém que nunca veio, que você já convidou, de alguém que você já chamou para o pequeno grupo, mas não foi. Faça um propósito, ligue para essa pessoa nessa semana. Não deixe passar de amanhã, segunda-feira é o dia. Ligue para ela. Diga assim: querido, você faz muita falta para a gente, deixa eu orar por você. Seja bênção, seja a boca de Deus em nome de Jesus. Aleluia, Deus abençoe. Vocês conseguem me ouvir? Então não vou tirar a máscara não. Irmãos, graça e paz. Eu vou trazer agora as comunicações, então fiquem bem atentos. Todos os dias nós temos sala de oração, às 5 horas da manhã, 3 horas da tarde, 9 horas da noite e meia-noite. Se você ainda não participa de uma sala de oração, participe, é muito bom e nós somos muito edificados. Nós temos na quinta-feira os pequenos grupos multiplicadores, famosos PGs ou PGMs, e nós nos reunimos em casa. Os PGMs são a igreja na casa, nas casas. Só que agora a gente está fazendo em formato online, né? Então, se você ainda não participa de um PGM, você pode me procurar que eu vou te ajudar a encontrar um, tá bom? Na sexta-feira, nós temos TNT Podcast. É um encontro da juventude, na sexta-feira, onde o pastor Lucas tem um bate-papo, uma conversa com alguma pessoa, seja homem, mulher, jovem, adolescente, adulto, idoso. Não tivemos com idoso ainda, mas é muito edificante, é um bate-papo bem legal e é transmitido no nosso canal no YouTube a partir das 7 horas da noite. No sábado, dia dos namorados, né? A gente vai ter o culto da juventude, mas vai ser junto com o culto da Cibapa. Então, toda a nossa juventude está convidada a estar lá. Domingo pela manhã, solteiros de preferência, ou com namorados também, gente, pode ir, vão ser edificados lá. Os casados acreditam que já tem programação, né? E alguns namorados também. No domingo pela manhã, a gente tem a Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas, e está sendo online também. Os links são sempre disponibilizados nos grupos da igreja. Próximo domingo é o segundo domingo do mês, então vai ser culto missionário. Mas também vai ser o culto da ceia. Então, não perca este culto, por todos os motivos possíveis. Se você ainda não entregou a sua oferta, o seu dízimo, no caso de missões, o seu alvo,
você tem a oportunidade de trazer neste culto. Também quero falar para vocês que no dia 20, o terceiro domingo do mês, a gente tem o culto da colheita. Está um pouquinho longe, né? Mas os dias estão passando rápido. Estou falando com antecedência porque quando você for comprar, quando você for fazer as compras para a sua família, você já pode comprar também os alimentos para a nossa cesta do amor. Dia 20 é o culto da colheita, onde a gente vai trazer. Você pode trazer também roupas, calçados, para a gente fazer o nosso bazar solidário também. E a nossa ação Mais Compaixão vai ser no dia 26, dia do missionário. E são essas as nossas comunicações, irmãos. Deus abençoe a todos. Pastor Fábio. Graças e paz, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, nós te agradecemos por este culto, pelos louvores entoados, ó Deus, pela tua palavra, que foi tão esclarecedora, tão edificante para cada um de nós, Senhor. Possamos cada dia nos motivar, pelo auxílio do teu Espírito, a agir com mais compaixão e graça para com todos os que estão ao nosso redor. Que o amor de Deus Pai e a graça do Senhor Jesus e a comunhão do teu Espírito possam repousar sobre todos nós, não somente hoje, Senhor, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana de paz abençoada, irmãos, em nome de Jesus.